E aí, gente, bom dia. Na aula de hoje a gente vai ver as questões, continuando as questões ainda sobre equações de segunda ordem. Na aula passada a gente chegou a esse quadro aqui de conclusão, em que a gente tem três casos, e aí três casos do quê? A gente tem três casos para a resolução da equação característica. Que equação característica é essa? Essa equação característica que é vinculada a equação de segunda ordem, linear, de coeficientes constantes e homogênea. Esse é o nome de família dessa equação diferencial aqui. Então, ela é homogênea por quê? Porque ela tem esse termo aqui igual a zero, ela tem esse termozinho aqui igual a zero, ela tem os coeficientes constantes, então esses termos aqui, eles são valores especificados, são valores reais, 1, 2, menos 1, 44, e aí vai. Então, quando você tem esse tipo de equação diferencial, na aula passada a gente já chegou a essa conclusão, a essa discussão, de que esse tipo de solução pode te fornecer as soluções para a equação diferencial. Então, uma solução do tipo exponencial de RT, quando você substitui aqui, que é o que a gente já fez na aula passada, a gente vai conseguir achar o que a gente chama de equação característica. A equação característica é essa que está vinculada aqui na equação diferencial e que faz com que você, a depender dos valores de R que você acha, você consegue, então, diferentes valores de Y. Se isso é uma equação de segundo grau, você, então, vai ter duas raízes. Então, duas raízes, e aí a gente sabe que a gente só resolve essa equação diferencial se a equação característica for zero, porque a exponencial de RT ela não fica zero para valores reais de tempo, né? Nesse caso, a gente vai discutir em termos da equação característica. Discutir o quê? Quais são as opções que você tem. Então, em torno da equação característica, você tem três casos, ou três tipos de resultados para essas raízes. O primeiro caso é quando você tem duas raízes diferentes, e ambas são raízes reais. O segundo caso é o caso em que você tem duas raízes iguais, e aí ambas as raízes elas são reais, ou quando você tem o quarto caso, que é o caso em que você tem as raízes diferentes, porém as raízes são complexas. Então, se elas são complexas, o que eu quero dizer com raízes complexas? Eu tenho a raiz R12, ou seja, as duas raízes estão aqui como sendo par complexo conjugado. Conjugado por quê? Esse é o nome bonito que se dá para quando você abrevia o nome do número complexo como sendo lambda mais ou menos ômega i. Essa é a parte real e essa daqui é a parte imaginária. Do número complexo. Então, a gente já viu esse caso aqui na última aula, a gente chegou nessa equação, e aí nessa aula de hoje a gente vai ver os outros dois casos que tem e como a gente chega naquelas respostas daquela tabela, naquele padrão de resposta para esse tipo de equação. Então, vamos trabalhar no segundo caso. Se você perceber, a aula já está preenchida aqui, porque eu dei a aula todinha e não estava gravando. Então, acontece. Vamos lá. Então, no segundo caso, a gente tem as duas raízes iguais e ambas são reais. Então, se eu tenho uma equação desse tipo, eu vou obter, então, uma equação característica dessa forma, e o critério para que eu tenha as duas raízes reais e iguais é que o delta tem que ser igual a zero. Então, por que o delta é igual a zero? Porque eu estou dizendo que o caso é quando as duas raízes são iguais. Ok? Então, para o delta ser igual a zero, eu sei que delta é b ao quadrado menos 4ac, e o b ao quadrado vai ter que ser igual a 4a vezes c, conforme está aqui. Ok? Então, se o delta for zero, eu consigo escrever a fórmula de Bhaskara, e com a fórmula de Bhaskara para o delta igual a zero, eu obtenho as duas raízes que são iguais,
e são iguais a menos b sobre 2a. Bacana. Então, com isso eu consegui achar uma solução da equação diferencial. Isso daqui é uma das soluções da equação diferencial que a gente tem aqui. E por ela ser uma das soluções, ela pode me ajudar a conseguir entender como obter a outra solução. E aí, como obter a outra solução é um método à parte, que é descrito como sendo o método de D'Alembert. Método de D'Alembert ou método de redução de ordem é a forma que a gente utiliza para poder achar a segunda solução dessa equação diferencial. Então, o que diz o método de D'Alembert? D'Alembert chegou na conclusão que se você fizer uma substituição do tipo, eu quero achar quem é y2, e eu uso essa y2 como sendo uma variável v, uma função v, que depende de t, vezes a solução que eu já tinha antes. Então, y1 é a solução conhecida. Solução do quê? É a solução da equação diferencial. Vezes v de t. Quem é v de t? Não sei. Quando souber, te digo. Exatamente. Então, não sei quem é v de t, mas vou conseguir descobrir. E y2 é a segunda solução da equação diferencial. Então, nesse caso, a gente consegue fazer y2 como sendo a definição do método de D'Alembert, y2 na primeira derivada obtenho esse resultado, y duas linhas, que é a segunda derivada, eu obtenho esse resultado. Para que isso? Para poder eu conseguir fazer essa substituição, então eu vou pegar tudo isso daqui e vou fazer a substituição na equação diferencial. Então, fazendo essa substituição na equação diferencial, eu consigo obter essa expressão. Se você não acredita em mim, então para o vídeo e vai tentar fazer essa expressão aqui, ok? Tenta chegar nela. Quando você conseguir chegar nela, a primeira coisa que eu quero te falar é que eu te disse que ia chegar até aqui. E aí a segunda é que você pode dividir por exponencial de menos b sobre 2a. Então você consegue cortar dividindo todo mundo aqui por esse valor. Por quê? Porque ele não é zero, então eu posso dividir a equação toda por ele. Então, dividindo a equação toda por ele, eu consigo chegar nessa outra expressão aqui. E aí rearranjar em termos de quem é v, duas linhas, e quem é v, sem linha. Dessa forma, eu consigo chegar nessa expressão, percebendo que b ao quadrado sobre 4a é igual a c. Então, b ao quadrado sobre 4a é igual a c. Então, esse lado aqui da equação vai ser todo zero. Se esse lado da equação é todo zero, então eu consigo obter a expressão final como sendo a que multiplica a segunda derivada de v, que é igual a zero. Ou seja, se eu dividir todo mundo por a, eu obtenho essa expressão. Se eu integrar a primeira vez, então daqui para cá, o que eu fiz foi integrar a primeira vez. Do lado direito surgiu a constante por causa da integração do lado esquerdo. E se eu integrar a segunda vez, eu consegui achar o v. Então, eu achei quem era o v, consegui achar quem é o valor de v, e com esse valor de v, então, eu sei quem é a segunda solução da equação diferencial. Então, o que eu fiz aqui foi pegar essa segunda solução da equação diferencial, utilizar o princípio da superposição, que é o princípio da superposição, é dizer que cada uma das soluções pode ser escrita como sendo uma combinação linear, ou seja, a solução geral da equação é escrita como combinação linear das soluções particulares.
No final das contas, quando eu conseguir rearranjar isso daqui para uma forma que seja mais fácil de vocês terem em mente, eu vou conseguir achar a solução dessa forma aqui. Essa, enfim, é a solução geral da equação diferencial que a gente tem discutido até agora. Então, essa aqui é a solução geral. Para que tipo de equação? Para o tipo. Apaguei a solução geral aqui, né? Então, isso aqui é a solução geral da EDO. E essa solução geral da EDO, ela é para que tipo de equação característica? Para a equação característica que te fornece a mesma raiz, raízes reais e iguais, ok? Então, o método de D'Alembert, método de redução de ordem, é uma coisa importante, tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo sobre você aplicar esse método diretamente. Então, aqui você tem a equação diferencial. Só aumentar aqui para vocês verem melhor. Aqui você tem a equação diferencial. Então, nessa equação diferencial, você consegue escrever como pela função característica. Essa equação característica é que tem que ser zero. Resolvendo a equação característica com a fórmula de Bhaskara, você obtém as duas raízes reais iguais a menos 2. Ok? Então, se as raízes são iguais e iguais a menos 2, eu consigo utilizar a fórmula da solução geral para chegar na solução geral da EDO, utilizando o que a gente fez até agora. Ok? Então, essa é a solução geral. Só isso. Acabou quando eu pedi a solução geral. Então, além da solução geral, eu posso te pedir também uma solução específica para a EDO quando tem um problema de valor inicial. O que é um problema de valor inicial? É quando eu te dou as condições de contorno, as condições iniciais em que você está rodando aquela equação, essa equação diferencial. Então, essa equação diferencial está te descrevendo um fenômeno físico, está te descrevendo qualquer coisa do gênero. Então, a gente consegue ter essa descrição do sistema através da equação característica. Com a equação característica, a gente consegue resolver pela equação de Bhaskara. E com a equação de Bhaskara, a gente acha as duas raízes reais e iguais a 1/2. Então, se eu tenho as duas raízes reais e iguais a 1/2, consigo escrever a solução geral da equação diferencial dessa forma. Ok? Então, tudo que eu fiz aqui foi aplicar a mesma coisa do problema anterior. Só que agora, aqui eu não terminei a questão, eu cheguei só até a metade, porque eu só determinei a solução geral, eu quero uma solução específica para essa condição de contorno, para esse problema de valor inicial. Então, nesse caso, eu vou pegar essa equação para poder tentar determinar pela condição de contorno inicial, por essa condição de contorno inicial, estou aplicando para t igual a zero. Então, com t igual a zero, a consequência disso é que eu acho C1 igual a 2. Para que eu consiga aplicar essa outra condição de contorno, eu preciso saber quem é a derivada dessa função. Então, nesse passo aqui, eu estou derivando. Então, estou derivando a solução da equação diferencial e estou aplicando agora nesse passo aqui t igual a zero. Então, com t igual a zero, esse termo aqui vai ser zero, esse aqui vai ser 1, e eu consigo determinar quem é C2. C2 é igual a menos 1/2. Se C1 é igual a 2, C2 é igual a menos 1/2, eu consigo então escrever que Y tem essa cara aqui. E essa aqui é a solução do problema de valor inicial. Tudo bem? Partindo então para o terceiro caso. No terceiro caso,
a gente tem, então, que a gente vai ter um par complexo conjugado. Então, R1 é diferente de R2. Então, quando eu souber quem é R1 e R2, eu consigo determinar quem é completamente a equação diferencial, consigo determinar as soluções da equação diferencial, só que o problema é que eles são números complexos conjugados. Quem vai nos ajudar nisso é a fórmula de Euler, ou fórmula de Euler, como você quiser. A fórmula de Euler está te descrevendo que a exponencial de it vai ser igual a cosseno de t mais i seno de t. Isso daqui vem de quando você faz a expansão do exponencial desse número complexo em torno de uma expansão em séries. E aí você consegue achar essas duas séries, que é a do cosseno e a do seno, juntas nela. Então, essa foi a formulação de Euler. Algumas propriedades dessa formulação é que se você fizer, por exemplo, ao invés de t aqui, você tiver um u que seja igual a ômega t, você consegue chegar nesse resultado aqui, que é I igual a ômega t, como sendo o ômega t aqui dentro. Se você tiver, então, observa que eu estou tentando montar um número complexo, escrito dessa forma, estou tentando montar ele no exponencial. Por quê? Porque as soluções que a gente tem para essa equação diferencial, elas são desse tipo. Então, eu preciso saber quem é o exponencial do número complexo. E aí, quem é o exponencial do número complexo? Eu posso utilizar a propriedade exponencial aqui, que soma é o produto dos expoentes, é o produto dos exponenciais. E aí, então, eu tenho esse termo aqui, multiplicando o termo que a gente já conhecia anterior, que é esse daqui. Isso daqui está ligado com um coeficiente, uma frequência angular. E isso daqui está ligado com a amplitude. Amplitude do quê? Seno e cosseno são funções oscilatórias. Então, esse exponencial ele pode amortecer essa oscilação ou ele pode amplificar essa oscilação. Seno e cosseno, por serem oscilatórias, ela tem uma frequência de oscilação. Então, quanto maior for o valor de ômega, maior você tem um número de voltas que o seno e cosseno dão, por exemplo. Então, a gente nisso consegue relacionar com ok, então, até aqui estava explicando sobre a questão da amplificação e da oscilação. Nesse caso agora, o que eu quero explicar para vocês é esse exemplo. Então, eu tenho essa equação diferencial e eu estou querendo chegar na resposta dessa equação diferencial. Então, para isso eu escrevo a equação característica e com a equação característica eu consigo achar quem é o par complexo conjugado que resolve a equação característica. Então, eu consigo escrever y1 como sendo E elevado a R1t menos meio mais 3. E aí eu escrevo isso daqui com a fórmula de Euler. y2 menos meio menos 3t, que vai ser igual a isso daqui com a fórmula de Euler. Qual o problema disso? É porque eu tenho uma equação diferencial que só depende de números reais. Por que é que eu estou escrevendo uma resposta que depende de número complexo? Então, para isso, a gente vai fazer uso de um teorema. Esse teorema vai estar na lista de vocês para demonstração. Então, o que diz o teorema? Que se y é a solução da equação diferencial, então, se isso daqui é uma solução da equação diferencial, isso daqui é uma solução da equação diferencial, isso quer dizer, então, que cada um desses termos, esse daqui e esse daqui, também são soluções da equação diferencial. Então, dessa forma, se eles são soluções, eu posso utilizar uma combinação linear deles para escrever a solução. Ou seja, eu consigo chegar nesse resultado que me diz que a combinação linear, C1 e C2 vem de combinação linear dos dois termos
que montam o número complexo, que é a resposta. Então, dessa forma, eu consigo escrever a solução geral da equação diferencial de quando eu tenho raízes complexas da equação característica. Ok? Então, eu sei que eu expliquei muito rápido, porque eu não estou escrevendo. Se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, você me avisa. E qualquer coisa eu estou à disposição, viu? Então, assiste passo a passo, vai pausando em cada passo que eu vou fazendo e vai conferindo seu resultado para poder você conseguir acompanhar, ok? Então, qualquer coisa você me avisa, eu estou à disposição para tirar dúvida. Valeu, gente.